que está no Apocalipse. É a carta da igreja de... Está aqui. A carta à igreja de Filadélfia. A carta é capítulo 3, a partir do verso 7. Apocalipse 3, 7. Vamos então fazer uma leitura desta carta que foi enviada a uma das 7 igrejas do Apocalipse. Esta é a 6ª igreja. Preste atenção lá, ó. Escreve esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre e ninguém pode fechar, e que ele fecha e ninguém pode abrir. Então você sabe que tem uma pessoa, aqui citada nesse texto, que tem um poder, chamado a chave de Davi. Ele está dizendo que este elemento pode abrir e ninguém pode fechar. Que ele pode fechar e ninguém pode abrir. Ou seja, existe um poder nas mãos do Senhor dessa igreja. Quem é o Senhor da igreja? É o Senhor Jesus. Quem é a cabeça do corpo? É o Senhor Jesus. E quem é o corpo? Somos nós. Aquelas pessoas que ele chamou e que aceitaram o seu chamado e se tornaram membros da sua comunidade, formando o corpo do qual ele é cabeça. Pois a Bíblia diz que ele tem a chave que abre e ninguém fecha. Fecha. Então, é aquele que pode realizar as coisas que você julga impossíveis, que você julga impróprias no seu sentido de competência, mas o Senhor está acima e além das nossas circunstâncias. A Bíblia diz que ele tem uma chave poderosa que abre e fecha. E quando ele abre, está aberto, e quando ele fecha, está fechado. Então entenda a importância de você estar alinhado com o Senhor. Porque quando você tem uma aliança com o Senhor, você está aliançado com alguém que tem essa autonomia, essa autoridade e esse poder de abrir as coisas que, humanamente falando, podem parecer impossíveis e fechar as coisas que, de alguma maneira, podem parecer impossíveis. Tem coisas que parecem impossíveis, mas o Senhor nosso Deus está acima e além dessas circunstâncias. Por isso que a Bíblia diz assim, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Por que tudo é possível? Porque a nossa fé depende do poder deste que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Veja o verso seguinte, olha que interessante essa carta. Sei tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode. Então, se ele abre e ninguém fecha, se ele abriu, está aberta. Só depende da sua disposição de passar. Só depende da sua disposição de entrar. Jesus até disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim achará o quê? Pastagens. Então Jesus disse, eis que eu ponho diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Jesus é a porta da sua oportunidade. Se a Bíblia diz, quem entra por mim, entrará e achará pastagens, e ainda achará o caminho da vida, ainda conhecerá a verdade, e ainda será capaz de vencer as suas dificuldades, lutas, pecados e tudo mais, e encontra a vida. Porque a Bíblia diz, quem crê em mim, disse Jesus, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do meu ou do seu interior. Então, os rios de águas vivas fluem do nosso interior, não porque nós somos uma fonte em nós mesmos, mas porque o Senhor fará nascer uma fonte de dentro para fora. Então ele abre para você essa porta, eu pus diante de você uma porta aberta, e você tem a bênção e a possibilidade, a oportunidade de entrar por essa porta, e encontrar as pastagens de Deus, encontrar as maravilhas de Deus, as revelações de Deus, o poder de Deus. Esse conjunto especial, com certeza, será aquele que vai trazer a bênção de Deus para a sua vida, porque você encontrou a porta que o Senhor deixou aberta diante de você,
que ninguém, nem o diabo, nem ninguém, só você tem o poder de não entrar por ela, de ficar aquém dela. Mas o que a Bíblia sugere? Que você entre pela porta. Diz, eu sou a porta, e você pode encontrar essa porta. E foi uma dádiva de Deus, ele abriu a porta aos seus olhos, né? Então, ninguém pode fechar. Você tem pouca força. Então, você não é o grande elemento, o forte elemento, mas, mesmo assim, com pouca força, você obedeceu a minha palavra e não negou o meu. Então, eu pus a porta aberta diante de você. E mesmo na sua fragilidade, mesmo na sua dificuldade, mesmo sem que você tivesse que remover alguma coisa pela sua força, mas não é. Ele já reconhece que você tem pouca força para enfrentar as adversidades que tem que enfrentar, para enfrentar a grandiosidade do mundo que você tem que enfrentar. Mas ele diz, ainda assim você obedeceu a minha palavra, e ainda assim você não negou o meu. Então você, na sua fragilidade, reconhece o Senhor. E olha, tem uma porta aberta, e agora você reconhece o Senhor, que na sua fragilidade te fortalece. Te fortalece para quê? Para você virar as costas para essa grande porta, ou para você se preparar para enfrentar e passar por essa grande porta. Jesus é o portal da vida. Você gosta de internet, né? Você não gosta de acessar algum portal? Portal A, portal B, porque espera através daquele portal encontrar alguma coisa, não é assim? Ou pesquisar alguma coisa? Pois eu digo para você que a Bíblia diz que Jesus é o portal da vida. Entrando por ele você encontrará rios de águas vivas. Você encontrará a vida de Deus. Por isso que Jesus diz, a vida eterna é esta, que te conheçam como Deus verdadeiro e a mim, Jesus, como Filho do Deus verdadeiro. Então, conhecer a Deus, conhecer as coisas de Deus, conhecer a palavra de Deus, vivenciar o Espírito de Deus, esse é um portal aberto para você experimentar. É uma oportunidade para você conhecer. Eis que diante de ti ponho uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Então, a vantagem de você ser convidado pelo Senhor é porque você tem a segurança de que ninguém pode lhe impedir. Você pode não querer, mas ninguém pode lhe impedir. A fé é uma dádiva, é um dom, é algo de especial da parte de Deus. Veja o verso seguinte, eu acho essa carta maravilhosa. Assim, ó, veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem e a se prostrarem aos seus pés e reconhecer que eu amo vocês. Então o Senhor está falando, não se preocupe com os adversários, dos quais Satanás é o principal. Aliás, ele é chamado de o adversário. Mas quando você está conectado com o Senhor, vinculado ao Senhor, a Bíblia diz que o maligno não lhe toca, porque você é propriedade de Deus, e quando você é propriedade de Deus, o maligno não tem autoridade sobre você, porque você pertence ao Senhor, e o que é do Senhor o maligno não vai tocar, porque está na autoridade, na soberania do Senhor. Então, creia que você é participante dessa aliança. A Bíblia diz que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo João diz, o maligno não lhe... Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Por isso que a Bíblia diz, santificai a Deus nos vossos corpos mortais. Então você tem um corpo mortal? Pois é, nesse corpo mortal, onde o Senhor soprou o fôlego da vida e você se tornou alma vivente. Você é alma vivente nesse corpo mortal. Pois santificai a Deus nos vossos corpos mortais. O que é santificar a Deus? O que é santificar? O que é ser santo? O que é santo? Santo é separado. Mas é muito mais do que ser separado. Imagine que um casal se separa. Então eles são santos porque se separaram? Não. Então o que é santo? Santo é aquilo que é separado para uso especial do Senhor. Separado para a glorificação do nome do Senhor. Então ser santo é ser separado para a glória de Deus. Esse lugar aqui chama santuário. Por que ele chama santuário? Porque ele é separado para uso especial do Senhor. Por isso não pode ser profanado, porque é santificado ao Senhor.
Seu corpo é o templo do Espírito Santo, é santificado ao Senhor. Por isso que não pode ser violado, por isso que não pode ser adulterado, por isso que não pode ser desencaminhado. Ele tem que ser ajustado com o propósito, a graça e o poder de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós devemos ser santos ao Senhor. E assim o Senhor tem prometido que nos guardará de todo mal, né? Sim. Ele diz que ama você. Você acredita? Deus não é mentiroso. Lá os profanos lá são mentirosos. Mas o Senhor não é mentiroso. Quando Ele diz que ama, é porque Ele de fato ama. Aliás, tem um detalhe. Você sabe que a Bíblia fala que na constituição do divino, a essência é o amor? Deus é amor. Então o amor é a essência de Deus. Então quando Deus sopra nas suas narinas o fôlego da vida, é a sua essência. Você também é uma bênção constituída do amor de Deus. E Deus ama você. E a Bíblia diz que nós amamos a Deus, sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos ama. E quando Ele nos ama, o seu amor gera em nós uma resposta amorosa. Por isso que o amor, diz a Bíblia, cobre uma multidão de defeitos e de pecados e de problemas, porque o amor que gera uma experiência que é a essência de Deus, as coisas especiais de Deus. É muito importante a gente se sentir participante da graça de Deus, do amor de Deus. E assim, eles vão reconhecer que eu amo. Então, o inimigo vai reconhecer, o diabo reconhece, todo mundo reconhece que Deus ama você, quando você de fato se sente uma pessoa especial nas mãos dele. Né? Veja o verso seguinte, olha que coisa maravilhosa, quer ver? Ó? Porque você obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo da provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Sabe que vai haver uma tribulação gigante no mundo? A Bíblia diz que vai haver uma tribulação gigante. Às vezes nós experimentamos essa tribulação pontualmente. Os irmãos lá do Rio Grande do Sul, recente, experimentaram a tribulação. Outros irmãos que estavam debaixo de um terremoto terrível, experimentaram uma parte de destruição. As guerras, agora quantas guerras estão acontecendo? Então as pessoas sofrem tribulações pontuais aqui, ali, acolá. Mas a Bíblia diz que haverá um tempo quando essa tribulação será universal. A terra toda vai passar por isso. E o Senhor diz, eu tenho cuidado com a sua vida. Eu vou estar olhando para você no tempo da provação que virá sobre todo o mundo. Porque você perseverou. Eu protegerei você no dia da angústia. Pode ser que não seja uma provação geral. Pode ser que seja uma provação particular para a sua vida. Pode ser que seja um problema particular para a sua vida. Pode ser um inesperado para a sua vida. Pode ser uma situação que você não esperava, não contava, mas trouxe sobre você um terremoto. Então, naquele momento, você não tem como contar com outro recurso a não ser, graciosamente, com a mão de Deus sobre a sua vida, para te preservar no dia da angústia, no dia da dificuldade. É isso que ele está dizendo para essa igreja. Vai haver tribulação, mas porque você perseverou, eu vou estar sobre você e vou abençoar a sua vida. Próximo. Essa carta vai até quando? Aqui qual é o último versículo dela, hein? É o 13, né? Muito. Aí diz assim, venho em breve, apegue-se ao que você tem para que ninguém tome a sua. Tem muita gente querendo roubar a sua coroa, não tem? Tem muita gente querendo. E tem um inimigo das nossas almas que quer roubar aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa comunhão com o Senhor, a nossa identidade com o Senhor. Não foi isso que a serpente fez no jardim? Ele não roubou daquela pessoa a sua sensatez e colocou no lugar daquilo uma sedução, e aquela pessoa não caiu
nas astutas ciladas do demônio e não fez exatamente o que Deus disse que não podia fazer? Isso é natural hoje no dia a dia. Quantas vezes o adversário do Senhor vai tentar nos seduzir, e a Bíblia diz que ele é tão sutil, que ele se transforma em anjos de luz para enganar, se possível, os escolhidos. Então significa que existe uma artimanha. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos vestirmos da armadura do Senhor para superarmos as astutas ciladas do demônio, para a gente ser vitorioso. Então ele está dizendo, para que ninguém te destitua por causa de você fazer uma escolha errada, insensata, por causa de ser seduzido pelo maligno, né? Apegue-se ao que você já tem. E o que é que você já tem? A graça de Deus, a salvação do Senhor, o Espírito do Senhor, isso é seu. Deus lhe deu. O Espírito de Deus comunica com o seu Espírito que você é filho de Deus, você tem a paternidade de Deus. Não deixe nenhuma brecha na sua vida para que o inimigo tome a sua... Coroa significa algo que Deus fez colocando na sua cabeça. Você foi coroado pelo Senhor. Você é uma pessoa especial aos olhos do Senhor. O Senhor colocou um diadema na sua cabeça de glória, de graça, de poder. Não deixe que ninguém mexa com a sua mente, seu coração, desviando você daquela porta aberta que Ele colocou diante de você. Colocou uma porta que é um portal da vida. Muitas vezes a gente se distrai e quando se dá conta, já está batendo em outra porta que não tem nada a ver com Deus. E perde o caminho da graça, o caminho apertado, o caminho que conduz à vida, né? Perceba que aquela carta à igreja era um alerta para ter cuidado, porque todos nós passaremos por tribulação e dificuldade. Não deixe que as dificuldades te desviem do caminho do Senhor. O próximo lá, ó, vamos ver. Olha, diz assim: o vitorioso se tornará coluna do templo do meu. Então, o vitorioso vai se tornar coluna do templo. O que é coluna do templo? É sustentáculo, é estabilidade do corpo de Cristo, da casa do Senhor. Então, o vitorioso não é o derrotado pelo inimigo, é o vitorioso. De onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Então significa que você será uma pessoa com a marca de Deus, uma pessoa com o sinal do Senhor, uma pessoa com acesso à casa do Senhor, uma pessoa com trânsito livre na cidade do Senhor. Então o Senhor, em qualquer que seja o lugar que Ele esteja, você será bem-vindo, porque o seu nome o nome dele estará na sua vida, e você chegará como um filho amado de Deus. Por isso que Jesus diz, quando você partir desta vida e chegar à entrada da casa celestial, dizer: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. É o convite de você tomar posse definitiva de todas as incontáveis bênçãos do Senhor, de todos os tesouros do Senhor. Ali você será herdeiro com Cristo. Cristo é o herdeiro por excelência, e nós somos co-herdeiros com Ele de todas as bênçãos do Senhor. Então isso é que faz do crente uma pessoa abençoada. Eis que eu botei diante de você uma porta aberta. Não erra essa porta. Se você errar essa porta, você pode ir por um caminho que levou o filho pródigo lá para o chiqueiro dos porcos. Aí ele teve que cair em si, teve que se arrepender, teve que fazer o caminho de volta. Nós não precisamos fazer isso. Nós podemos manter a nossa vida nos caminhos do Senhor, ficar com a casa do Pai, né? O último versículo diz assim, ó: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido significa, se você entende a palavra, se você entende o chamado, não se desvie. Ouça e pratique. Para encerrar, Jesus diz assim: quem ouve as minhas palavras e pratica, edifica sobre a rocha.
enfrenta as tempestades e não cai, porque está firmado na rocha. Mas quem ouve, não pratica, está construindo sobre a areia. Quando vem a tempestade, quando vem aquelas tribulações, não se mantém de pé, porque não tem fundamento, não tem estabilidade, não tem segurança. Amém, meus irmãos? Então esta é a mensagem que o Senhor mandou para aquela igreja. E ouvindo o que ele disse àquela igreja, a gente tira estas lições. Espero que isso ajude os irmãos a caminhar no caminho de Deus com a segurança de andar naquela porta aberta que o Senhor colocou. Não erre a porta, não erre o caminho, não erre de participar da aliança do Senhor, de comungar com a igreja a comunhão do Senhor, para que juntos possamos não somente ter a bênção de Deus sobre nós, mas que a bênção de Deus transite através de nós, para abençoar todos que estiverem ao nosso redor. Amém?